Mané Congo botou pati pra queimar. Fazenda da Maravilha hoje é nada. Matou, incendiou, fez tudo pra fugir do cativeiro de Pati. Depois que os escravos fugiram da fazenda da freguesia e da Maravilha e saquearam a fazenda, o juiz de paz recebe uma carta do capitão-mor Manuel Francisco denunciando a fuga e pedindo a imediata captura deles e a punição. O coronel Lacerda Werneck, que era o comandante da Legião da Guarda Nacional, interrompe o seu almoço nessa sala com a notícia da fuga dos escravos e o pedido de reforço da tropa para poder fazer a perseguição. Frederico Guilherme faz leilão hoje sábado na sua casa, Rua do Ouvidor, número 84, de 32 escravos de ambos os sexos com diversos ofícios, entre os quais um pardo perfeito pajem, que sabe tratar muito bem de animais, um perito oficial de bolieiro de 2 ou 4 rodas e de almofada, um preto bom carregador de café, um preto perito cozinheiro de forno e fogão, lavadeiras... Para os senhores de terras, não havia nenhuma diferença entre escravos e animais de sua propriedade. Ambos eram investimentos. Se um escravo fugia, isto significava prejuízo para o dono. E se morresse em idade produtiva, também. Nós vamos ver hoje um dos muitos episódios da história do negro no Brasil que a história oficial procurou apagar. É a história de uma insurreição negra e da formação de um quilombo de curta duração, formado por escravos fugidos das fazendas de Pati do Alferes, estado do Rio, no século passado, e liderados por um ferreiro, Manuel Congo. Em pesquisa realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, foram encontrados 2 processos de crime de insurreição e homicídio,
relativos à fuga e à luta dos escravos das fazendas da Freguesia e Maravilha em Pati do Alferes, de propriedade do capitão Mor, Manuel Francisco Xavier. Nos dois processos, os escravos foram, na sua maioria, condenados aos gonzos de ferro e a 650 açoites cada um. E o líder da rebelião, Manuel Congo, foi enforcado em setembro de 1839. A localização, a identificação e a transcrição destes processos tornaram possível resgatar um trecho desconhecido do negro na luta pela sua libertação. A insurreição negra de Pati do Alferes. A pesquisa revelou também os pactos entre a classe dominante, os senhores de escravos, e a máquina judiciária do Império. Aqui, neste tribunal de Vassouras, os escravos rebelados foram julgados em 1839. Os autos de condenação expressam bem a função da justiça, a de cumprir e legitimar a ordem escravista, ferida e subvertida pela rebelião negra. Tudo começou no dia 6 de novembro de 1838, na fazenda da Freguesia, de propriedade do capitão Mor, Manuel Francisco Xavier. Atrás das paredes da senzala, o medo dos castigos crescia cada vez mais. E além das portas fechadas, a mata chamava. Aumentava a necessidade de fugir. Nas sombras da noite, ninguém dormia mais. Mal se comera o angu e o milho. Só se falava em tronco e chicote e que o senhor ia botar os pretos na fornalha. Depois de muita espera e preparação, chegava finalmente o momento de escapar. Nem importava mais tanto sofrimento e medo. Houve instante em que o ferreiro Manuel, negro Congo, pensou nos muitos outros negros que já haviam fugido de muitas senzalas e viviam livres na serra. Era hora de encontrá-los e formar uma grande tropa em busca da liberdade. Ai, ai, Tingue, Tingue Caieba. Ai, ai, Tingue, Tingue Caieba. Ah, Tingue Caiema, we, Doripando, só Tingue. Ai, ai, Tingue, Tingue Caieba. Ah, Tingue Caiema, we, Doripando, só Tingue. Ah, Tingue Caiema, we, Doripando, só Tingue. Centenas de escravos fogem da fazenda, levados por Manuel Congo. A voz trêmula do fazendeiro relata o fato ao juiz de paz. Entre 80 e 100 escravos fugiram da fazenda, parte deles armados. Depois foram até a Fazenda Maravilha, que também é minha.
onde arrombaram portas e furtaram açúcar, milho e feijão. Também procuraram o capataz, com o fim de talvez assassiná-lo. Como as minhas forças não são suficientes para poder rebater qualquer agressão desses escravos, rogo a Vossa Senhoria para que, como autoridade policial, dê ordens para que eles sejam capturados e castigados na forma da lei. Imediatamente, o juiz de paz comunica o levante de escravos ao coronel-chefe da Legião da Guarda Nacional, Francisco Peixoto de Lacerda Werneck. O relato tenso informava sobre a fuga e o ataque à fazenda. Antes, todo o poder ali estava representado. Os janelões, feitos para proteger e vigiar de longe qualquer possibilidade de fuga. Nos corredores, onde serviam mucamas submissas, o ritmo da Casa Grande seguia na boa ordem. Confiava-se nos horários da fazenda, na fidelidade dos capatazes e na vigilância da polícia interna. A calma dos salões, lugar de festas e saraus, sempre mostrou a casa pousada, sem desvios e perigos. O senhor era dono de tudo: escravos, terras e gentes. Agora, tudo desmoronava, perigando cheio de ameaças, como se armários, portas, corredores, janelas, escadas, lustres, assoalhos e tetos criassem vida própria e, repentinamente, se voltassem contra o Senhor. A casa se transfigurava, cômodos expostos, portas entreabertas, tudo hostil, a violência pulsando em cada desvão, inimigo espreitando lá fora. Com a notícia da rebelião, o coronel Werneck escreve ao presidente da província do Rio de Janeiro, Paulino José Soares, relatando os graves acontecimentos. Muito tempo que se receava o que acontece hoje, por fatos que se tem observado entre essa escravatura. Tantos fatos sucedidos por espaço de 4 anos têm posto em cautela os demais fazendeiros da freguesia de Ipati do Alferes, receosos de que se contamine a insubordinação que lavra naquela freguesia, que pode acarretar funestíssimas consequências. Como o decreto de 6 de julho de 1836 me impõe o dever de não conceder às autoridades maior força do que 20 homens sem autorização de Vossa Excelência, e quando ocorrências extraordinárias a isso me obriguem, devo prestá-las a Vossa Excelência, que me dará as suas ulteriores ordens. João Luiz Pinot coordenou a pesquisa sobre o processo que envolveu os escravos liderados por Manuel Congo e que resultou num livro, Insurreição Negra e Justiça, não é isso? Pinot, o que foi o decreto de 6 de julho de 1836 e qual foi o significado dele? Bem, esse decreto, ele era uma forma de garantir centralização da força com o poder imperial. Quer dizer, não podia mandar tropa excessiva para os locais, né? Então, o coronel Lacerda Werneck pede que seja autorizado a receber tropas em maior número para dizimar os escravos foragidos das fazendas da Freguesia e da Maravilha. Então, nesse sentido, ele consegue o que ele chama, né, de deter o contágio resultante da fuga dos escravos. Ou seja, era a aura infernal, porque dava o exemplo para as demais escravaturas que ainda não haviam fugido. Então, a necessidade de uma tropa, exigindo, inclusive, até que essa fosse imediatamente deslocada para Ipati do Alferes, para dar caça e perseguir e prender os quilombolas, trazendo até, paralelamente,
tropas do Exército Imperial que foram para o local, lideradas pelo então coronel Luiz Lima e Silva, que posteriormente o Duque de Caxias, mas que não chegou a matar os escravos, porque ela ficou aquartelada porque chegou um pouquinho atrasada. E a lei de 10 de junho de 1835? Bem, essa era chamada a Lei Penal do Escravo. Eram poucos artigos, um total de 4 artigos, que dizia o seguinte: sempre que um escravo atentasse contra o senhor, parente desse, até as suas concubinas, quem estivesse ligada ao poder das fazendas, fosse imediatamente julgado. Então o júri se reunia logo, de pronto, o juiz poderia fazer qualquer tipo de investigação. E no caso de uma condenação à morte, essa sentença não podia ser recorrida, não havia recurso. Era a condenação de morte pelo tribunal do júri e pronto, estava terminado o processo contra o escravo. Havia apenas um pedido de graça, uma petição de graça, quando aquele condenado, ou seu representante, pedia, implorava ao imperador, que tinha o poder nas suas mãos, para que liberasse da pena de morte. Isso foi interpretado à época como se fosse assim uma concessão jurídica, humana, do poder imperial, mas não era verdade. O que era é que, através desse pedido de graça, o poder central ficava informado de todos os crimes que ocorriam em todos os lugares. Era uma maneira de controlar, uma maneira de enfeixar todos os acontecimentos nas províncias. O presidente da província do Rio de Janeiro deu a autorização solicitada. E o coronel Lacerda de Werneck parte no comando da tropa para a captura dos escravos. Mas, antes da partida, o coronel faz um discurso para a tropa. Não estou comprometido com pessoa alguma. Sei igualmente que todos os soldados que me acompanham foram sempre amigos da boa ordem, aliados fiéis ao partido a que sempre pertenci, monarquia e constituição, ou constituição e monarquia, como quiserem. É nosso dever impor o respeito ao Estado. É nosso dever trazer a paz de volta a esta região conturbada por elementos que abusaram da bondade de seu senhor. Viva a Constituição! Viva o Imperador! Vivam as liberdades públicas! Do Brasil, brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, brava gente. Bom, o Manuel quando fugiu da Maravilha, ele subiu para Coqueiro, fazendo as curvas todas do Morro do Foma. Significante que a estrada não é aquela ali, é a outra velha que está marcada lá. Aquela trio velho, que aquela é nova. Foi quando eles fugiram para Coqueiro. Daí foram embora toda a vida que ninguém sabe para que lado que eles seguiram. As tropas do coronel Lacerda Werneck marcharam para as matas da Serra de Santa Catarina, em Pati do Alferes, onde, de acordo com as informações, os negros estavam escondidos. Junto,
ia o juiz de paz, José Pinheiro de Souza Werneck. Temerosos, os soldados viam escravos prontos para atacar atrás de cada árvore, ao fim de cada trilha, no topo de cada pedra. Os soldados caminhavam lado a lado, espingardas prontas, esperando ver sair dos grotões os negros. Seguiam olhando em volta, armas querendo deslizar das mãos suadas e trêmulas, evitando pisar galhos secos, adivinhando vultos detrás das folhagens e dos moitões misturados aos galhos das árvores. No caminho, foram achados alguns ranchos de pernoite, abandonados pelos escravos fugidos. Um susto fez estancar os que caminhavam à frente da tropa. A poucos passos, de dentro do matagal, o vento trouxe batidas secas de machado e sons de vozes. Os quilombolas! Em poucos instantes, o quilombo se transformara em total agitação. Muitos correndo para dentro e para fora dos ranchos, embrenhando-se na mata, como o único meio de enfrentar os invasores. Os brancos atacavam com forte e cerrada artilharia em várias direções. Os negros tombavam em todos os cantos. Não podiam mais evitar a derrota. Em meio ao tiroteio e à gritaria, a voz forte e lancinante de Mariana Crioula. Não! Morrer assim! Entregar, não! Ao deixar o campo da luta, a tropa foi voltando vagarosa, deixando para trás 2 companheiros mortos e o mato rastilhado de sangue. Com a morte dos 2 pedestres, soldados da Guarda Nacional e de inúmeros escravos, cai o quilombo de Partido Alferes. A notícia é logo oficiada ao presidente da província do Rio de Janeiro. O primeiro assalto foi dado e com bom êxito. Novamente, de acordo com o juiz de paz e com o chefe da legião, mandaremos fazer novas explorações e logo que se descubram vestígios, serão assaltados até a completa extinção dos malvados mortos ou presos. Até a completa extinção dos malvados mortos ou presos. Dos diversos negros que tentaram escapar,
muitos deles foram capturados, entre os quais o líder, Manuel Congo, ferido em combate. Em seu rosto, a dor da batalha perdida. Com a captura dos escravos, o capitão-mor Manuel Francisco Xavier apela ao presidente da província para que retire as tropas aquarteladas em sua fazenda. A maior parte dos escravos que se invadiram já me acho da posse deles. Alguns vindo apresentados voluntariamente. Alguns dos cabeças já foram remetidos por ordem do juiz de paz, presos para a cadeia de Vassouras. Igualmente asseguro a Vossa Excelência que conservam-se em tranquilidade e sossego as minhas fazendas e por ora não tenho receio algum que possa perturbar o sossego delas, por já estar reinando a boa ordem entre os meus escravos e à vista do que, respeitosamente, imploro a Vossa Excelência, me parece não ser mais necessário sofrer o incômodo da força policial que, por ordem de Vossa Excelência, se acha estacionada aqui. Pinot, num primeiro momento, o dono de escravos, o Manuel Francisco Xavier, solicitou a ajuda das autoridades, para logo em seguida pedir a retirada das tropas. Por que isso? Bem, ele era um senhor de escravos poderosíssimo, ele tinha 552 escravos. Quer dizer, logo no início ele ainda tinha força, mas com a continuidade, com a fuga, ele não tinha poder pessoal com a sua polícia interna da fazenda, ele não tinha poder de perseguir e recuperar os escravos. Então ele teve que recorrer à força da Guarda Nacional. E ela ficou aquartelada nas suas fazendas. Ora, com a grande perda de escravos, ele sentiu um abalo financeiro muito grande e aquilo se prolongou durante muito tempo. E, finalmente, ele teve que pedir ao presidente da província. Ele diz, então, que voltou a reinar a boa paz e ordem nas fazendas, porque ele não podia mais continuar naquela situação. O escravo era um utensílio, era um elemento de produção. Então não poderia ficar exposto a ele só lutar. Então já era ali o que se coloca era o valor econômico do escravo muito maior que a própria segurança dele ou o próprio domínio individual dele em relação a cada escravo. Logo em seguida à prisão dos escravos, começou o julgamento. E os escravos foram defendidos por um advogado que sentou-se àquela mesa. E esse advogado, para defender os escravos, foi nomeado e indicado pelo fazendeiro. Por que isso, Pinot? Porque o escravo era coisa possuída do fazendeiro. O fazendeiro era o dono do escravo. Quer dizer, o fazendeiro é que mantinha o escravo, então só ele podia dispor. Então era ele, fazendeiro, e o escravo era um objeto, o escravo era uma coisa, ele que teria que dar a procuração, ele que teria que autorizar. Finalmente, ele é condenado nas próprias custas do processo. É por isso que ele acha caro, os escravos terem fugido e ele tem que responder até financeiramente pelas despesas do processo. É porque o escravo era propriedade, era objeto de uma propriedade. O julgamento começou com o promotor lendo o libelo acusatório. Por libelo, o crime acusatório diz a justiça, por seu promotor, contra os réus Manuel Congo, Justino Benguela, Pedro Dias, Antônio Magro, Adão Benguela, Belarmino Cabinda. Mariana Crioula, Rita Crioula, Florença Crioula, Brisida Crioula, escravos do capitão Mor, o seguinte: que nestes termos e conforme aos de direito, deve o mencionado réu Manuel Congo ser julgado em curso no artigo 113 do Código Penal do Império do Brasil como cabeça da insurreição e condenado à morte natural na forca, por ser esta o máximo da pena imposta naquele artigo aos cabeças de tais delitos. Quanto, porém,
aos demais corréus varões devem ser condenados a açoites no grau máximo, segundo o espírito da lei, de 10 de junho de 1835, e as fêmeas no grau mínimo. Por que o promotor diferenciou Manuel Congo dos outros réus? Porque todo poder opressivo, ele precisa de ter um bode expiatório, ele precisa de ter um grande exemplo. E o Manuel Congo era o bode expiatório, ele era o exemplo para ser punido. Quer dizer, dispensava que outros escravos fossem punidos com a mesma intensidade. Então bastava um processo rápido contra Manuel Congo, um assassinato formalizado e a sua condenação, que já estava definida desde o início. Isso quer dizer, o poder imperial precisava que o réu Manuel Congo fosse o responsável pela insurreição. E, por outro lado, também, os outros escravos poderiam ser recuperados para as utilidades da fazenda. Quer dizer, não havia necessidade de punir com a mesma força, com a mesma violência, os demais escravos, principalmente as mulheres. É por isso, por ter precisado de bode expiatório, que o poder colocava as suas forcas nos lugares mais altos e fazia ostensivamente a punição. Segundo os escravos, o motivo da fuga foi o assassinato de um escravo na fazenda. Pelo menos foi isso que foi dito pelos escravos durante todo o julgamento. Na casa do meu senhor, Jacques Crioulo matou com um tiro Camilo Sapateiro. Tudo ficaram com medo de morrer. Tudo ficaram com medo do senhor e nós fugiu. Eu estava dormindo na cozinha da casa do meu senhor com outras cativas. Botaram uma escada na janela. Manuel Congo subiu com uma pistola. Ficando embaixo, João Angola, Vicente Moçambique e Manuel Pedro. Foi então que Manuel Congo apresentou a pistola e disse para nós descer, senão ele matava nós. Vamos! Vamos, Mambaras! Vamos embora! Vamos, Mambaras! Vamos embora! Vamos embora! Mesmo que nós quiséssemos gritar ou fazer algum alvoroço para ser ouvida, não podia. Porque o quarto do senhor é longe da cozinha. Depois que nós desceu, puseram nós no meio deles para ninguém fugir para casa. Nós achou um preto de nome Epifânio. Manuel Congo e Vicente Moçambique foi buscar comida na Fazenda Maravilha. Eu ouvi dizer que arrombaram as portas. Epifânio não foi, mas Manuel Congo foi e, quando voltou, contou a toda a gente que tinha fugido. E disse que ele e Epifânio ia governar toda a gente. O escravo Epifânio foi muito citado durante o julgamento. Ele era tido até como um dos líderes dos quilombolas. E, no entanto, não aconteceu nada com ele. Por quê? Bom, várias interpretações. Uma delas é que ele seria ligado aos senhores, né, a um do outro senhor, e que teria se introduzido para furar esse esquema de fiscalização, né, que seria o dedo duro hoje. Uma outra interpretação, que parece ser mais razoável, é que ele era realmente um líder e não foi preso por circunstâncias do próprio processo. Ele foi interrogado, inquirido inicialmente e depois desapareceu. Mas também há outro dado, é que nós não dispomos de todos os elementos do processo. Ele é um processo todo truncado. É uma tentativa de recompor, de reconstruir o que existe. Mas não está excluída a possibilidade do Epifânio ser também um líder da rebelião.
Nome? Epifânio, De que nação? Moçambique. Quais os teus meios de vida? Primeiro era de serviço de roça. Depois fui feitor. Qual é teu nome? Antônio Magro, De que nação? Benguela, Qual a tua idade? 30 e tantos anos. Nome? Canuto, De que nação? Moçambique. Sabes por que estás preso? Não. Nome? Mariana, De que nação? crioula, Idade? 20 anos. Sabes o motivo por teres vindo a este tribunal? Por ter fugido. Nós estamos aqui no Lago da Forca, em Vassouras. Aqui se fazia o justiçamento dos escravos. Manuel Congo foi enforcado aqui em setembro de 1839. E para que acorriam os fazendeiros, traziam seus escravos para presenciar as execuções. Aqui as ruínas da Fazenda da Maravilha. Não existe mais nada, quase. Tudo coberto de mato, algumas pedras. Daqui fugiram 552 escravos do capitão Mor, Manuel Francisco Xavier. Eles fugiram e foram presos adiante. E só sobraram essas duas grandes palmeiras que foram as testemunhas, né? Dessa época, né? De vaidade, de prepotência. Aqui, neste lugar, diante do juiz que estava sentado naquela cadeira, as testemunhas do processo que foram recrutadas nas tropas que prenderam os escravos, eles diziam que o Manuel Congo se intitulava rei e a Mariana Crioula se intitulava rainha. Inclusive, a Mariana foi acusada no processo de se dizer rainha. Mas depois, a Mariana disse que ela e as outras escravas fugiram porque foram obrigadas pelo Manuel Congo. Ô Pino, por que é que as mulheres tomaram esta atitude? Bem, um processo que nós temos de Manuel Congo é um processo que fala a linguagem do branco. Quer dizer, não se sabe a rigor o que elas realmente fizeram, o que elas realmente falaram. É a linguagem do branco, é a linguagem que o branco imprime. E não se tem também dados de como eram feitas as respostas dos escravos. Agora, dentro do contexto geral, é possível saber o seguinte, é preciso ver que elas estavam inteiramente dominadas ali, elas tinham sido espancadas, né? Havia uma ameaça de morte e toda a esperança de fuga, de libertação havia sido superada. E, digamos assim, havia possibilidade de ter sido barganhada a libertação da morte, né? E o retorno à própria senzala, que naquele contexto, naquela situação, era uma coisa menos grave que a eliminação, a tortura, a qual elas estavam submetidas. Então, nesse sentido, é possível que se dominassem as mulheres para conseguir delas uma acusação. Mas há um outro dado importante que tem que ser visto, é que o poder que ia realmente condenar Manuel Congo não precisava de ter todos esses elementos. Havia também, então, talvez para atender até a própria pressão do próprio capitão Mor, da sua mulher, no sentido de recuperar os seus escravos para a fazenda, ainda que com penas menores, e as mulheres livres. Então, esse dado também pesou.
Quer dizer, bastava que fosse um escravo imolado, como se sacrifica uma res, como se sacrifica um animal. Bastava um e os outros sendo recuperados já estavam atendidas as exigências do poder. O depoimento dos presos foi muito contraditório, muito confuso. Uns responsabilizando os outros pela fuga, pelo tiroteio que resultou na morte do pedestre. O último a ser interrogado foi Manuel Congo. Me deram o nome de Manuel. Eu sou da nação Conga. Moro na freguesia há não sei há quanto tempo, porque vim pra cá criança. Sou ferreiro de profissão. Vicente Moçambique e João Angola é que são a causa desse barulho. Eles convidaram os outros para fugir, dizendo que se eles ficassem, o senhor havia de botar na fornalha. Eu estava dormindo no quilombo. Quando me levantei, fui chumbado. Epifânio chegou e contou a gente toda. Depois mandou buscar comida. Disse que ia levar a gente para um lugar onde nunca mais havia de ver a cara do senhor. Onde nunca mais havia de ver a cara do senhor. Manuel Congo negou ter liderado a fuga, mas todas as acusações foram contra ele. Pinot, qual é o significado desse julgamento? Por que tanta carga contra uma pessoa só, contra Manuel Congo? O sentido desse julgamento é que a ordem escravista, como toda ordem opressiva, como a ordem hoje, a ordem de dominação da grande maioria, né, dominar a maioria, é uma ordem que precisa garantir-se contra o perigo, mas não é só o perigo concreto, perigo de uma rebelião de escravos, não. Ela precisa garantir-se contra a ameaça de algum perigo. No caso, a concentração em Manuel Congo, na pena, era uma forma também de exemplar, de tornar exemplar essa punição. Daí o tipo de pena, memória danada para sempre, para que ninguém pensasse, para que as gerações futuras não pudessem. E houve aquele surto de liberdade, houve aquela tentativa. Então esse é o sentido da manipulação, do próprio achatamento do povo. Observe-se que aqui em Patiton Alferes as pessoas não sabem do que houve realmente, quer dizer, não são os verdadeiros heróis esses homens que lutaram pela liberdade. Então esse tipo de opressão, ele necessita estar sempre escravizando em todos os sentidos, não somente materialmente, com a tortura, com o tronco, um gonzo, não. Dominar no sentido de tirar das pessoas a possibilidade de se afirmarem, de existirem, né? De resistirem. Então essa ordem, ela concentrou num sentido, naquele período, no século XIX, ela era uma forma de mostrar aos outros escravos para que não fugissem, para que acatassem e se submetessem à ordem dos seus senhores. 7 escravos foram condenados a 650 açoites e a andarem 3 anos com os gonzos de ferro no pescoço. As mulheres foram todas absolvidas. O réu, Manuel Congo, abusando da bondade do seu senhor, fugiu de casa e se pôs no mato
em atitude de defesa, com armas de fogo e resistência, como tudo consta nos autos. Pelo que foi dito, verifica-se que, indo as Forças Armadas os bater, a fim de serem punidos com as penas da lei, o dito escravo Manuel Congo dispara uma espingarda no pedestre Constantino Francisco de Oliveira, que ali ficou morto. Visto a decisão do júri de sentença, julgo o réu Manuel Congo, escravo do capitão-mor Manuel Francisco Xavier, incurso no artigo 113 do Código Criminal, e o condeno à pena de morte, que será dada na forca. Oh, and away, Ukumbi, oh, and away, oh, and away, Epifânio chegou e contou a gente toda. Depois mandou buscar comida. Disse que ia levar a gente para um lugar onde nunca mais havia de ver a cara do Senhor. O primeiro assalto foi dado com bom êxito. Novamente, de acordo com o juiz de paz e com o chefe da legião, mandaremos fazer novas explorações e logo que se descubram vestígios, serão assaltados até a completa extinção dos malvados mortos ou presos. Até a completa extinção dos malvados mortos ou presos. Manuel Congo, isso aí é uma coisa que eu, sinceramente, já ouvi falar muito sobre a história aí sobre Petrópolis, entendeu? Mas nunca ouvi falar sobre o Manuel Congo. Eu ouvi dizer que foi ele que liberou uns certos escravos aí. Só isso. Não, eu vejo falar que é uma história grande, né? Eu vejo falar dele, mas essa história não tem significado nenhum. Né? Eu não sei ler, não sei nada. Não, nunca vi falar sobre Manuel Congo, não sei de nada sobre Manuel Congo. Se eu soubesse, eu diria, mas eu conheço pouco. Só as pessoas mais idosas que conhecem. Respeito escravo, nada. Não ouvi falar. Não, não quer falar não. Se você dizer que quem libertou escravo foi você Isabel. Agora esse Manuel Congo não quer falar nada sobre ele, não. Olha, é que nem teve uma dona ali de São Constantino mesmo, morreu com 125 anos. Ela contava o tempo da escravidão. Ela tinha marca, morreu com 125 anos. Ali na casa dele. E disse que a vida era meia pesada, sabe? Então todos os escravos eram marcados. E ela tinha marca, ela morreu com 125 anos. A primeira parmeira que tem de frente, que é a porta da onde era o gabinete do rei, ainda está lá em pé. As duas paineiras ainda estão em pé lá. Era onde era o setor do apartamento dele lá em cima, que ele olhava lá de cima e os escravos cá embaixo, né? De um lado era o terreiro de café. E do outro lado era a fazenda, Sanzala, engenho de café. O moinho ainda existe lá, que está lá ainda. O moinho ainda está lá. O Manuel Congo foi o cabeça que revoltou. Então fugiu para outra fazenda para lá. Mas aí eles foram buscar, que não aceitavam. Não fala porque o Manuel Congo, naquela época, não tem mais ninguém naquela época aí. Não tem mais ninguém.
vento da liberdade vem mais forte. Passa veloz entre grades. Geme nas folhagens. Dobra arbustos. Leva choro de criança pelo espesso da mata e segue. Resvala nos limos e seixos dos rios. Agita asas de pássaros buscando ninhos. Deixa-se em sala e a morada da fazenda. Atravessa veredas. Corre sobre campo aberto. Desliza no capim da encosta e amplia-se forte e livre. Além da serra imensa e alta. Tição botou fogo na mata, vagalume alumiou toda a mata. Tição botou fogo na mata, vagalume alumiou toda a mata. Cadê paca, cadê onça, cadê luzia, cadê cobra, cadê cutia, tá na mata. Cadê mina, cadê congo, cadê benguela, cadê porta sem taramela, tá na mata. Cadê lenha, cadê fogo, cadê gamela, cadê caça, cadê panela, tá na mata. Cadê pai, cadê mãe, cadê titia, cadê povo da freguesia, tá na mata. Oi, tá na mata, na mata. Oi, que digo, tá na mata, na mata. Oi, tá na mata, na mata. Oi, todo mundo tá na mata, na mata. Tição botou fogo na mata, vagalume alumiou toda a mata. Tição botou fogo na mata, vagalume alumiou toda a mata. Cadê paca, cadê onça, cadê luzia, cadê cobra, cadê cutia, tá na mata. Cadê mina, cadê congo, cadê benguela, cadê porta sem taramela, tá na mata. Cadê lenha, cadê fogo, cadê gamela, cadê caça, cadê panela, tá na mata. Cadê pai, cadê mãe, cadê titia, cadê povo da freguesia, tá na mata. Oi, tá na mata, na mata. Oi, todo mundo tá na mata, na mata. Ei, oi, tá na... Justino Benguela. Adão Benguela. Epifânia. Tá na mata. Sete Moçambique. José Fangola. Pedro Dias. Mariana Crioula. Tá na mata. Camilo Sapateiro. Que é o Crioulo. Justino Benguela. Adão Benguela. José Fangola. Mariana Pedro Dias. Adão Benguela. Justino Benguela. Sapateiro. Pedro Dias. Vicente Moçambique. Justino Benguela. Camilo Sapateiro. Adão Pedro Benguela. Dias. Justino Benguela. Tá na mata.